Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo. Daqui a falar de Chi. E hoje, meus caros amigos, vamos estar aqui a falar sobre um tema algo controverso, ok? Portanto, é pá, brace yourselves para aquilo que vamos falar hoje, porque de facto isto é uma daquelas coisas que pá, faz-me imensa impressão, ok? Portanto, no passado domingo, ou seja, ontem, o padrão dos descobrimentos, monumento português em honra do período dos descobrimentos, basicamente, que foi fundado ou inaugurado em 1960, durante o regime salazarista, foi construído durante o regime salazarista e inaugurado também durante o regime salazarista. Foi basicamente uma forma de propaganda, no fundo, do governo. No entanto, é um meio de enaltecer os meios. Uh, no entanto, é um meio de enaltecer os feitos dos portugueses daquela época. O padrão ficou, basicamente, durante os anos e hoje em dia é utilizado ainda para visitas turísticas e também para palestras que abordam temas como a escravatura e principalmente o quanto algumas pessoas sofreram durante esta época, que foi uma época sangrenta da história, mas não deixa de ter a sua importância e o seu valor histórico, obviamente. Portanto, o padrão dos descobrimentos foi vandalizado durante a noite de sábado para domingo, penso eu, com uma extensão de grafite que tem cerca de 20 metros, ok? Com pá, um tipo de letra e um saying em inglês, escrito, e passo a citar, "Blindly sailing for money", money com dois N's, portanto, claramente era uma pessoa que não sabia muito bem escrever. "Blindly sailing for money, humanity is drowning in a scarlet sea", ok? E depois à frente estava a dizer Lia, ou Laia, que é a pessoa que escreveu esta frase, basicamente. Portanto, epá, traduzindo à letra, isto quer dizer a navegar cegamente por dinheiro, a humanidade está a afogar-se num mar escarlate, ok? Pá, basicamente, traduzindo as coisas e tentando interpretar a situação, deve ser um ataque ao capitalismo, basicamente, e também uma forma de atacar também esta obra dos descobrimentos, o padrão dos descobrimentos e também a época. Pá, eu comentei isto no Twitter e deu asa a uma discussão, e comentei isto porque fui ver os comentários, os tweets citados da notícia, e vi muita malta basicamente a dizer que o padrão dos descobrimentos não devia existir e que devia ser mandado abaixo porque é um ícone da escravatura e é um monumento que promove a escravatura e todos os horrores que foram feitos naquela época. E eu não podia discordar mais e daí ter feito este vídeo, muito sinceramente. Epá, é assim, o Padrão dos Descobrimentos é uma obra histórica, ponto final, parágrafo. Faz parte da nossa cultura, ponto final, parágrafo. Está lá, existe e não vai ser demolido porque é importante, mesmo que possa, de alguma forma, remeter para a época dos descobrimentos, que teve os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Um dos pontos muito negativos, obviamente, foi a escravatura. Um dos pontos positivos foi o esforço e a dedicação do homem, do ser humano, para conhecer aquilo que era até então desconhecido, ok? Portanto, esse feito dos portugueses não se vai retirar de forma nenhuma. A circunnavegação do globo é importante e é um facto histórico e deve ser promovido. E eu não acho de todo que o padrão dos descobrimentos tenha sido feito com forma de enaltecer a escravatura. É assim, para o regime salazarista, eu até acredito que tenha sido um meio de tentar mostrar às colónias que Portugal continuava forte, por assim dizer. Claro que existem vários outros monumentos que representam ou de alguma forma engrandecem períodos históricos que foram degradantes, como é o caso da Guerra Colonial. Temos um monumento a favor dos soldados da Guerra Colonial e eu penso que isso não tem problema nenhum. É um monumento feito para honrar aqueles que morreram na Guerra do Ultramar, e apesar da Guerra do Ultramar ter sido incrivelmente estúpida, na minha opinião, porque tentámos manter território que não era nosso de todo, tínhamos que abrir mão deles porque
vivemos numa nova era e isso é lógico. Hoje em dia é pouco provável que aconteça, embora ainda tenha vindo a acontecer, mas hoje em dia não há uma nação que sobreponha soberania sobre outras. Isso não é uma coisa que aconteça, hoje em dia pelo menos, ou que seja visto com bons olhos. E nós tivemos que fazer o nosso papel, que foi abolir o colonialismo, acabar com isto, e dar a independência às colónias, que era o certo a fazer. No entanto, existem este tipo de monumentos a vangloriar o esforço dos portugueses na Guerra do Ultramar, e eu acho muito bem, para respeitar aqueles que morreram no combate, numa coisa em que se acreditava na altura. Claro que nós aprendemos com isto, e se existem monumentos destes é para olharmos para eles e pensar, ok, cometemos erros na história. Cometemos erros. O nosso país cometeu erros como outro qualquer, e estamos agora a aprender com eles. Portanto, eu olhando para o padrão dos descobrimentos, tenho noção daquilo que se passou, e eu vejo muita malta a dizer, tem que se parar de vangloriar a escravatura e os feitos dos portugueses nos descobrimentos, a romantizar a situação. E eu digo, man, eu não sei quem é que foram os vossos professores de História, mas a minha professora de História não romantizou os feitos dos portugueses nos outros países. Ela sempre explicou aquilo que aconteceu, e sempre deu a visão certa sobre a coisa, que é que nós fomos lá, e devido às ideias da época, submetemos aquelas pessoas todas à nossa vontade, literalmente. Portanto, ela sempre me explicou, e eu sempre percebi que nós tínhamos ido lá e cometemos atrocidades. Eu nunca na vida pensei que os descobrimentos fossem uma coisa espetacular. Foi um avanço incrível para a humanidade, mas claro que teve o seu preço enorme, como tudo. Porque se vocês pensarem, quase todos os feitos e quase todas as obras, se formos pelo ponto de vista de algumas pessoas, que é todas as obras que foram feitas durante o período renascentista são alusivas à escravatura, nós temos que mandar carradas de obras abaixo. Vocês não têm noção. Aliás, quase tudo, todas as nações, as grandes potências, antes do século XIX, ou praticavam escravatura, ou praticaram de alguma forma antes escravatura. E vocês têm exemplos claríssimos disto. O Coliseu de Roma foi construído dessa forma. As pirâmides de Gizé foram construídas com uso de escravatura. E são monumentos. Querem mandar isso tudo abaixo? Por amor de Deus, meu. É que é só ridículo. Não vamos estar a mandar monumentos históricos abaixo só porque na altura em que foram construídos essas políticas existiam e foram construídos com base nisso. Quanto muito, vamos respeitar aqueles que morreram a construir isto e respeitar o trabalho que lhes foi imposto, olhar para aquilo e aprender. Da mesma forma que visitamos um campo de concentração e percebemos as atrocidades que se passaram lá dentro. É assim que vocês têm que visitar as pirâmides. Não pode ser com... Obviamente, podem admirar a arquitetónica das pirâmides, podem se interessar pela cultura egípcia, mas têm que perceber que aquilo foi feito em cima das costas de todo um conjunto de povos que foi escravizado para construir aquilo pelos egípcios. E antigamente, eu não sei se isto custa muito a entrar na cabeça das pessoas, mas antigamente era assim que funcionava. Vocês olhem para a América, meu. A América foi toda construída em cima de sangue. Toda. A América do Norte, os Estados Unidos atualmente, que são uma das maiores potências mundiais, foram construídos em cima de sangue. Em cima de sangue de escravos africanos, em cima de escravos indígenas. Houve um massacre da população indígena absurdo, e eu não vos vejo a querer mandar abaixo tudo o que é monumento a favor daquela época. E estão lá ainda, hoje em dia. Portanto, é assim, se querem mandar... Depois também vi um gajo a argumentar, a dizer isso foi construído durante o regime de Salazar, tem que ser mandado abaixo. Então, por essa ordem de ideias, também temos que mandar abaixo a ponto 25 de Abril. Não sei, malta da margem sul, se estiverem todos de acordo com isto, vamos mandar abaixo a ponto 25 de Abril, está bem? Depois passam todos aí pela vasta gama. Se for melhor para todos, e se estivermos todos de consciência tranquila, porque não queremos nenhuma obra feita durante o período de Salazar, vamos começar a mandar tudo abaixo. Prédios que foram construídos durante a altura de Salazar, tudo abaixo. Vai tudo com o caralho. É só ridículo ter esta visão. É só estúpido. Não se aprende nada com isto. E são pessoas que eu sinto que são mesmo ignorantes. Só pessoas ignorantes é que sugerem este tipo de situação, meu. São completamente ridículos. E depois são tão hipócritas
a maior parte desta malta que eu vejo a defender esta demolição do padrão dos descobrimentos e etc., porque vi pessoas a defenderem isto, que eu acho fenomenal, a maior parte desta malta que faz isto é a malta que depois apoia cegamente regimes comunistas como, por exemplo, o de Cuba e o regime da União Soviética. Pá, como? Como? Mas será que estas pessoas não leem? Não sabem o que é que aconteceu durante o regime de Stalin? Era tudo uma maravilha. Aquilo era tudo espetacular. Epá, é que esta malta não entende, meu. Não entende mesmo. Pá, e acho que temos que olhar para as coisas de uma forma... Pá, olhem para as duas coisas da mesma forma. Não olhem só para o fascismo e digam isto era horrível. Olhem também para o comunismo e digam isto era horrível. Porque eram ambas, na verdade. Pá, e a realidade é essa, man. Acho que não há como contornar a história. Isso são coisas que estão registadas. Pá, portanto, a malta é só se informarem um bocadinho e lerem. Neste caso, em relação ao padrão dos descobrimentos, é como vos disse, há palestras a serem feitas no mesmo padrão, nas visitas guiadas ao padrão, há palestras a serem feitas sobre a escravatura e sobre o quão aquela época foi crítica para muitos povos. Epá, e sobre o colonialismo em geral. E eu vi uma pessoa que disse muito bem que as pessoas têm que parar de confundir a época dos descobrimentos com o colonialismo. E é exatamente isso, man. A época dos descobrimentos tem mais que se lhe diga do que só o colonialismo. Nós colonizámos muita coisa. É uma realidade. É uma realidade. Porque lá está, era prática na altura. Se não fôssemos nós, eram os espanhóis. Isto era assim que funcionava. As pessoas, na época, viajavam de barco, espetavam uma bandeira num bocado de terra que não era deles, e aquilo era deles. Passava a ser deles. Porquê? Porque têm mais poderio militar. E isso sempre funcionou assim em tudo na história. Em tudo. Funcionou assim sempre. Vejam o que é que os mongolos fizeram aos japoneses. Estudem história, man. É exato. A história sempre foi, até meados do século XIX, sempre foi assim. Sempre foi isto. Sempre foi um povo com mais poderio militar a subjugar o outro. Sempre. Epá, e parece que as pessoas esquecem isso e só ligam àquilo que interessa, literalmente. Pá, ninguém fala do que é que, por exemplo, os brasileiros fizeram, o povo brasileiro mesmo fez aos aborígenes. Ninguém liga a isso, ninguém quer saber. E o que é que continuam a fazer aos povos indígenas que ainda habitam na Amazónia, por exemplo. Ninguém quer saber dessa merda. Coisas que acontecem atualmente, estão-se todos a cagar. Palestina, caguei. O que é que interessa? Mandar abaixo o padrão dos descobrimentos. Epá, por amor de Deus, meu. Por amor de Deus, tenham a noção, ok? Tenham só noção. Não sejam ridículos, porque é só cair no ridículo isso. Não estão a fazer mais nada. Pá, esta situação chateia-me imenso, porque sinto que o bom senso está a perder aos poucos. Estão a ver? Está-se a perder o bom senso completamente, man. Hoje em dia, os putos leem meia dúzia de merdas, são influenciados por meia dúzia de parvinhos e começam a pensar como eles e dizer disparates em todo lado. Portanto, atualmente temos que levar com estes gajos a fazer este tipo de coisas e depois fosse só a ter uma opinião, pelo menos deixavam-nos falar e pronto, e pensávamos, ok, que maluquinho, escala isso, pronto, damos mute nas redes sociais e está resolvido. O problema é que eles vão mesmo fazer merdas às coisas, vão escrever em grafite nos monumentos, vão, estas pessoas, para mim, por acaso já se revelou que foi uma francesa que foi responsável por isto. Que já foi agarrado entretanto, acho que fugiu para a França, mas acho que já a apanharam. E muito sinceramente, se forem pessoas que morem cá, devem ser rigidamente punidas, meu. Todas elas que pratiquem este tipo de atos. Porque isto é mau, é muito mau mesmo. Mas pronto, enfim, é o que é, meus amigos. Olha, foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Se tiverem alguma opinião vincada em relação a este assunto, por favor, comentem aí abaixo nos comentários. Deve haver coisas que eu queria dizer que me escaparam de certeza, mas pronto, é assim a vida. Não podemos fazer isto de seguida sem me esquecer de alguma coisa. Obrigado por verem, meus amigos. Vejo-vos no próximo. Tchau, tchau. Adiós.